que diz assim, 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O primeiro ponto aqui importante que nós vamos falar hoje é essa primeira frase que Paulo fala a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Isso é importante porque muitas vezes nós nos preocupamos com a mensagem que nós vamos pregar, com o que nós vamos estudar, com o seminário que nós vamos fazer, mas esquecemos de cuidar de nós mesmos. E quando a gente não entende a importância desse cuidado, a nossa vida ela pode ir desmoronando de pouco a pouco. Jesus ele fala muito sobre isso também, lá em Lucas 21:34. E ele fala, não precisa abrir que eu vou ler aqui, fica rápido. E olhai por vós, E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus ele fala, pega os discípulos e fala, olha para vocês, não aconteça que os vossos corações se encham de glutonaria. Muitas pessoas não entendem. A questão de glutonaria, ela não é voltada para a comida, ela é voltada para o excesso. Então, quando você e eu falamos sobre glutonaria, não estamos falando somente da pessoa que come muito, mas de coisas excessivas. E esse cuidado que Jesus está falando, tanto que ele faz até uma ligação entre o vosso coração com a glutonaria. Se fosse o âmbito de comida, você não come com o coração, mas você pode encher o seu coração de coisas, de excessos. E isso é muito sutil, porque o excesso, ele nos dá um desequilíbrio. Você pode ter excesso de trabalho, você pode ter excesso de rede social, você pode ter excesso de comida, você pode ter excesso até de estudar. Eu vou estudar. Mas Jesus fala, cuidado, cuide de você. Porque se eu, você, qualquer pessoa que serve ao Senhor, se a gente não tiver esse equilíbrio, as coisas não vão andar bem. Então, excesso de cuidado, excesso de zelo, Você está entendendo? O excesso de santidade, por quê? Você está entendendo? E são coisas, irmãos, que é sorrateiro. Você está entendendo? O excesso de estar na igreja, isso acontece muito. Tem irmãos que esquecem da família, vou para a igreja. Hoje tem culto, eu vou para a igreja. Irmão, Deus nos deu uma família para cuidar dela. É difícil, eu já passei por esse processo do excesso da igreja, irmão. Que eu falava assim, vou para a igreja. Eu achava que tudo se resolvia na igreja. Eu tinha um problema em casa, vou para a igreja. Eu tinha que pagar a conta, vou para a igreja. Mas é a realidade. São processos que a gente vai passando. E Jesus ele fala sobre isso. Cuidado com os excessos. Guarde o teu coração para que você não venha esquecer de coisas preciosas, que é cuidar de você mesmo. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado com isso. E temos que estar bem atentos para que a gente não venha se perder e achar que tudo é muito normal. Então nós temos vários pontos importantes. O excesso ele pode gerar problemas sérios na nossa vida, como o descontrole, a impaciência e o pior, um autoritarismo. Deus ele nos chama para algo que é muito grandioso. E o ser humano que eu falo, nós que somos cristãos, precisamos entender isso. Deus não nos chama para sermos incríveis, os pregadores. Deus nos chama para fazer a obra dele. E aqui tem um X da questão. A obra é de Deus. Quando nós que estamos aqui, somos servos do Senhor, não conseguimos entender isso, a nossa vida começa a ficar um caos. Porque nós queremos nos colocar em uma posição que só pertence a Deus. A obra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vê Deus realizando coisas extraordinárias e maravilhosas. Você vê Deus tendo controle de tudo. Um homem engolido por uma baleia, depois a baleia corta o homem. Você está entendendo? São coisas assim maravilhosas que a gente não consegue ter discernimento, sobre o que Deus faz na sua obra. Então, esse equilíbrio que nós precisamos ter também caminha por essa verdade de entendermos que a obra não é nossa e a obra é de Deus. Em João 6,29 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então existem dois pontos importantes, porque o crer é igual a fé, e fé você tem que ter obras. O nosso papel como cristãos é somente obedecer aquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras. Nós não precisamos inventar nada, não precisamos criar nada, estratégias, métodos. Todas as estratégias que os homens de Deus fizeram para vencer batalhas foram geradas pelo Senhor.
até rodear muros, coisas assim. Tudo foi Deus que criou. Então o homem ele não precisa ter esse trabalho de querer criar coisas, de querer juntar, fazer reuniões, vamos criar método para crescimento, não. A obra de Deus, e Ele é o responsável por tudo que acontece. Nós somos chamados somente para obedecer. Então, o querer, a pessoa querer fazer a obra, a pessoa querer, e o realizar provém de quem? De Deus. Amém? Amém. Então, vamos entrar aqui em alguns pontos importantes, só para que nós vemos aqui meditar e descansar o nosso coração em tudo que o Senhor está fazendo, em tudo que o Senhor tem feito. Primeiro ponto, é Deus quem chama. Quem te trouxe aqui, Vitor? Deus. Ah, mas o Jefferson fez um convite para mim. Não, Deus te trouxe. Deus ele trabalha através do homem, amém? Quem te trouxe aqui, então? Deus. Eu fui lá e te peguei? Amém. Mas quem te trouxe foi Deus. Então esse processo para a nossa vida é importante, por quê? Nós precisamos entender que toda a obra de Deus é feita por Ele e não é feita por nós. Nós podemos ter uma pequena participação que na verdade é muito mais de errado que acertar, mas o processo todo quem faz é Ele. Quando o homem não entende isso, o homem fica, como é que eu posso dizer, enfadado, ele fica inquieto. Já viu homens líderes? Ai, estou com um problema agora, estou com pressão alta, ai, eu estou agora, estou com dor no coração. Porque nenhum homem é capaz de suportar o peso e a responsabilidade da obra de Deus. Então, é Deus quem chama. Fique tranquilo que qualquer pessoa que viesse a chegar a Deus, não foi por seu esforço, para suas estratégias, Ele quem chama. Em João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Se o Pai que me enviou, o quê? Não o trouxer. Entende por que vocês estão aqui? Porque o Pai trouxe vocês até aqui. Como eu falei, você pode convidar um amigo seu, o Britão pode convidar um amigo, o Gerson outro amigo, o Carlos pode, mas só vem aqueles que o Senhor traz. Então não precisa ficar, porque eu estou chamando as pessoas, ninguém vem. Não, porque as cadeiras, já viu isso? As cadeiras estão vazias, a culpa é de vocês. Só vem quem o Senhor traz. Segundo ponto, é Deus quem converte. Se nós não entendermos isso, se uma liderança não entender isso, sabe? Ela vai bater pino. Ela não vai suportar a pressão. Porque eu estou querendo, como liderança, se eu não entendo isso, eu estou querendo estabelecer sobre você a minha vontade. É Deus quem abre o coração. Atos 16,14. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o que diz logo o seguinte? O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem chama? Deus. Quem converte? Deus. Irmãos, isso parece... mas isso eu sei. Muitas vezes nós falamos de uma forma teórica que sabemos, mas na prática nós queremos que aquela pessoa se converta. Não, por que fulano não se converte? Já tem 10 anos que fulano não se converte. Já tem 8 anos que fulano está lá e não se converte. Porque é Deus quem abre o nosso coração para o entendimento. E se um líder, se um pastor, se um líder da igreja não entender isso, ele começa a estabelecer sobre a igreja um fardo, um peso muito grande. Porque ele começa as cobranças. Porque você está aqui 10 anos e não sei o quê. Então, nós fomos chamados para obedecer. E deixa que a obra é de Deus. A obra é totalmente do Senhor. Eu falo isso, irmão, porque eu vivi muito isso, principalmente no meu casamento. Tinha que eu falar com a cara, o cara não vai se converter nunca, não. Eu falei, meu Deus, não é possível, são 5 anos e não se converte. Porque eu queria que a minha vontade fosse, você está entendendo? E Deus falou, quem converte sou eu. É eu que vou abrir o coração. É eu que vou fazer com que ela entenda. Isso me desgastava muito, irmão. Muito. Porque tinha tempo que eu falava, meu Deus, aí eu entrava naquele mistério que eu falei no início, vou para a igreja. Por quê? Quando o homem ele quer ser o dono da obra, quando o homem ele quer reger a obra com as próprias mãos, ele não suporta. Ele não suporta. Então, nós fomos chamados para a obra de Deus, mas lembrando que a obra é de Deus. Outro ponto importante, é Deus quem dá o crescimento. A Bíblia diz que a igreja local, Deus acrescentava. Tem uns fazendo estratégia, criando, fazendo reuniões, vamos alcançar. Irmãos, existia uma multidão que seguia Jesus.
Quando Jesus começou a falar palavras verdadeiras ali, em prol de... Quando Jesus fazia milagre, era muito fácil, está todo mundo lá, 5 pães, 2 peixinhos, oh, aleluia. Quando Jesus começa a falar sobre o reino, sobre a verdade, há uma divisão. Muitos deixam de seguir a Cristo quando se deparam com a verdade do Evangelho. Então, somente Deus, Ele pode dar o crescimento a uma igreja verdadeira. Uma igreja, uma falsa igreja, ou uma igreja que estabelece condutas ali segundo uma ótica humana, é muito fácil. Agora, lembre-se que se você tem atitudes carnais para fazer com que algo que é totalmente espiritual venha a crescer, os frutos vão ser carnais. A Bíblia chega a dizer que aqueles que são de Deus não foram nascidos da carne nem do sangue, mas da própria vontade dele. Então, somente o Senhor, Ele pode dar o crescimento, tanto a uma congregação, como a você mesmo de forma individual. Eu já passei por um período da minha vida que eu quis ser santo por conta própria. Eu queria estudar, eu lia muito livro, e eu comprava, e daqui a pouco eu esquecia tudo que eu li. Eu falava, porque Deus não estava me permitindo crescer naquela hora. Eu falei assim, tem outras coisas para resolver. Você lembra o primeiro texto que eu li, que Paulo fala a Timóteo? Cuida de ti mesmo e da doutrina. São coisas separadas. O primeiro cuidado de um líder e de um cristão é de si mesmo. A gente precisa entender isso. Para nós precisamos entender isso. O cuidado da nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde dos nossos filhos, é obra de Deus. Você está entendendo? Então é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você está entendendo? Isso no âmbito congregacional é maravilhoso, porque vem quebrando a gente em todos os aspectos. Porque a gente vai ter que aprender a lidar com mais débeis na fé. Você está entendendo? A gente vai ter que aprender a lidar com aqueles que são mais devagar. Entendeu? Tem irmãos que são devagar porque são relaxados. E tem irmãos que se esforçam, mas não conseguem. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa ter esse discernimento e ter essa paz no nosso coração de que é Deus que é o dono da obra. De que a obra é única e exclusiva dele. E outro ponto é Deus quem salva. Irmão, todo pregador, ele pode ter todo o esforço, todos os cursos de comunicação, mas a mensagem que chega ao coração do homem, só o Senhor pode colocar para a salvação. Eu posso me esforçar ao máximo aqui e ficar em casa fazendo exercício, aquele que bota lá, aquecimento de voz. Só Deus pode colocar a mensagem no coração de vocês. Não adianta eu subir aqui de terno, e caia fogo do céu, e que isso, e realizar sinal de prodígio, maravilha. Só o Senhor é capaz de fazer essa obra. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, para fazer esse resumão aqui, nós, como cristãos, que buscamos estar no âmbito congregacional, que buscamos desenvolver os nossos dons que o Senhor nos concedeu na congregação, ou à frente da congregação, nós precisamos entender isso de forma clara. Fomos chamados para a obra de Deus, mas a obra é de Deus. Deus tem o controle de tudo e a hora que tudo vai se acertar. Então é Deus quem chama, é Deus quem converte, é Deus quem escolhe, é Deus quem dá o crescimento e é Deus quem salva. Amém, irmãos? Amém. Amém. E vamos viver no âmbito congregacional. Mas o irmão não se converte. Meu Deus! Mas o irmão não entendeu a mensagem do rei. Porque nós somos assim. Nós somos imediatistas. Olha o processo que Deus está fazendo na nossa vida desde o início da nossa caminhada. Quantos erros, quantos shows, quantas decepções. E hoje, graças a Deus, estamos melhores. E assim será até o final. Só que tudo tem um tempo, irmão. Tudo tem um tempo. Então nós precisamos entender e aceitar. Porque se nós não aceitamos que é Deus quem realiza todas essas coisas no tempo dele, nós ficamos sobrecarregados. Nós ficamos desanimados, ficamos reclamões, e começamos a perder o prazer de congregar. Como líder, isso é muito importante, que é o equilíbrio que Paulo diz a Timóteo, que todo presbítero e diácono tem que ter. Lembrando que, quando Paulo cita Timóteo, fala com Timóteo sobre as características ali do presbítero e do diácono, Paulo fala que ali é para todos nós que somos cristãos.
mas de forma mais exclusiva para aqueles que almejam o episcopado. Mas ser temperante é uma característica nossa, ser maduro de uma só mulher, ser reconhecido, são para todos, tá? Agora, se você almeja o episcopado, desculpa, aí você tem que estar. Nós podemos ali falar em um, estar em outro, falar em um, mas aqueles que almejam tem que estar naquela linha. Então, quando o líder ou um pastor dentro de uma igreja, ele não entende isso, ele começa a ficar inquieto, começa a ficar sobrecarregado, e ele começa a descontar isso em algumas situações. Ele começa a ser um líder abusivo. Alguém que conhece algum líder abusivo? Algum líder religioso que fica lá: por que você não dá ninguém? Por que você não chegou cedo? Por que você? E por que a igreja está vazia? E por que você tem que vir no culto de oração? E por quê? E por quê? Porque ele acha que ele é o responsável para que as pessoas se convertam, ele é o responsável para que as pessoas não. Então, como nós podemos identificar um líder abusivo de forma rápida? Primeiro ponto, a pessoa tem sempre razão quando ela está com o microfone. Isso aí é fato, eu estou falando isso porque isso é muito sério, irmão. Expõe pessoas, manda indireta, tem sempre razão, gosta de ameaçar com o microfone. Outro ponto, vive sempre com sentimento de culpa. Estou cansado, a obra é pesada, aí fui visitar não sei quem, sofri, é sempre isso. Sempre tem um sentimento de culpa, ele não tem paz. Por quê? Quer governar, ele quer ter todo mundo aqui. Proíbe a comunhão dos irmãos. Meu Deus, eu tenho irmã, acho que todo mundo aqui tem irmão, eu gosto de estar com a minha irmã, eu gosto de estar junto, eu preciso estar junto. Como é que um homem é capaz de permitir que o povo de Deus se encontre, que o povo de Deus celebre, que o povo de Deus esteja cultuando junto? Tem situações, irmãos, que isso é muito comum nas igrejas. Vai para onde? É claro, irmão, que nós, como homens mais experimentados, precisamos sim saber onde aqueles irmãos que estão começando agora estão indo, porque tem lugar que você não tem que nem pisar. Como diz a palavra de Deus. Você não pode nem pisar, por quê? Porque é totalmente oposto ao que a palavra de Deus diz. Mas ter comunhão. Outro ponto, é uma pessoa frustrada, sempre está frustrada com alguma coisa. Ordens perturbadoras, isso aqui tem demais. A pessoa fala com você: por que você não fez isso? Rapaz, você sonha com aquilo tudo. Meu Deus, será que eu estou em pecado? Por que eu não fiz? Irmão, isso são homens que se estabelecem sobre a igreja como uma liderança, que estão com a vida fora da palavra de Deus, tá? Frustrados porque querem, de certa forma, adquirir o controle sobre a congregação e sobre as pessoas. Você está entendendo? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: mas você tem que... Eu já falei muito isso, né, irmão? Você tem que olhar para Cristo. Porque Cristo... Não. Nós somos seres humanos, irmão. Deus nos deu mente, coração, sentimentos. Nós choramos, nós nos alegramos, nós nos sentimos ofendidos. Eu não conheço ninguém que seja um robô. Ninguém quer Robocop. Se Deus nos deu sentimento, Deus nos dá capacidade de discernir, de chorar, de sentir a dor, entendeu? Nós temos que nos preocupar com o nosso próximo também. Então, esse olhar para Cristo, quando a gente fala assim: você tem que olhar para Cristo na igreja. Não. Você tem que olhar para o seu líder. Paulo chega a dizer a Timóteo: seja o exemplo na fé. Como é que um líder hoje em dia, ele quer ser o exemplo na fé, ofendendo pessoas, sobrecarregando pessoas? Tudo parte, irmão, desse princípio da obra de Deus. É quando nós, ou qualquer líder, ou qualquer ser humano, ele quer se colocar à frente, né, para fazer as coisas, ele mesmo guiando, ele mesmo dando as rédeas. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e ele estava eu, meu irmão e ele, a gente falando sobre obra e tal, e ele nessa coisa, né, de vamos fazer, e aí a gente estava conversando sobre o assunto de igreja, que está vazia, e aí o irmão estava comigo e falou assim: não, mas Deus está o crescimento. Ele: não é Deus não, é a gente que tem que ir lá buscar. Eu falei: como? É que eu estava pensando na gravata, ele falou: senta aí, grava o chicote, senta aí. Não existe. Você está entendendo, irmãos? Parece simples, mas é muito sutil. Eu acredito que todos nós estamos aqui, e até as pessoas que estão vendo esse vídeo, já passaram por situações abusivas como essa. E a Bíblia fala que tem situações que nós temos que fugir daquele lugar. Tem muita gente que está preso e está achando que está no mundo espiritual maravilhoso. Está preso, tem medo, não consegue ganhar o culto. Isso é normal, irmão. A gente tem dor de barriga, tem dor de cabeça, está atrasando no trabalho, isso acontece. Não posso deixar de ir ao culto, sai correndo na rua. Por quê? Por causa do medo. Do medo da religiosidade, sabe, de um homem. Do abuso de um homem. Uma liderança, quando é estabelecida por Deus, ela de forma alguma pode chegar a esse ponto. É por isso que nós damos ênfase à palavra.
É por isso que, quando a gente está falando aqui, lendo a palavra, buscando a palavra, buscando o seu exemplo, está tentando gerar sobre vocês, né, uma consciência, levando a palavra da verdade, para que aqueles que nos escutam não se sujeitem a isso. Tem muito crente que acha que é muito espiritual, mas está debaixo da liderança abusiva. Que tem medo de sair, tem medo de falar, porque se sair vai ser amaldiçoado. Porque se sair, tem medo. Cara, eu comecei com o irmão que fala, pô, não fui do culto hoje, estou até com medo de trabalhar, porque eu sei lá. Isso é verdade, irmão. E misericórdia, porque isso acontece muito no âmbito pentecostal. Aquela cobertura espiritual, aqui você está coberto, aí vem com o pano, e vem com isso. Não, a nossa cobertura espiritual é Cristo. Aquele que nos guarda não dorme, não vacila. Sabe? Vamos fazer aqui uma oração forte. Quando é o propósito de oração? Irmão, quantas vezes tem propósito de oração e a oração está dormindo? Só fala, irmão. É a realidade que a gente não consegue. Não adianta a gente querer ficar em uma posição que a gente não tem condições. O único que pode nos guardar de forma plena é Deus. É o único. Então nós precisamos verdadeiramente, irmãos, fugir desse tipo de ambiente. Estar debaixo de uma liderança abusiva, autoritária. E um ponto importante, nós já estamos finalizando, é que muitos irmãos não conseguem entender que o ambiente em que ele congrega, né, é a expressão do seu líder. Se você tem um líder que ele é abusivo, que ele não está dentro dos padrões das escrituras, a igreja é toda torta. É toda torta. Se você tem um líder ou um pastor que é procrastinador, que é amoroso, que é preguiçoso, a igreja é assim. Reflete, você está entendendo? Isso reflete, isso é sério. Igreja que tem agressão, igreja que tem fofoca, é porque o líder não se posiciona. É igual a nossa casa, não tem pra onde a gente correr. A nossa casa é do jeito que nós somos. Se a nossa casa é uma bagunça, é porque nós somos uma bagunça. Se a nossa casa é ajustada, é porque nós somos ajustados. E o ambiente congregacional, ele vai expressar a sua liderança. E outro ponto, a nossa liderança, a nossa influência, ela não é somente na igreja. Vamos abrir rapidamente 1 Timóteo 5, 8. Amém? Porque, como nós falamos lá no início, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa mente, cuidar dos excessos, cuidar de como estamos relacionando com as outras pessoas e, um ponto crucial, cuidar da nossa casa. 1 Timóteo 5, 8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Esse é um ponto importante. O processo conjugal, o ato de viver junto num ambiente familiar, não é um ambiente fácil. A santificação lá, ela não tem como pular etapas. O marido santifica a esposa santifica o marido. Por muitas vezes eu achava que eu ia chegar a algum lugar fora, sozinho. Eu falei assim, não, deixa a minha esposa lá, que ela vai ficar, ela vai viver a minha. Não vai. Hoje eu consigo entender que nós somos uma só carne. Deus, quando olha, digamos assim, fazendo analogia, ele não vê Anderson e Carla, Jefferson e Juliana, ele vê um só. E esse é o grande mistério. Se um está ruim, o outro fica ruim. Se um está bom, o outro fica bom. E esse processo de santidade, de tudo que nós falamos anteriormente, lá, é Deus que converte, é Deus que dá entendimento, é Deus, também é vivido no lar. O maior mistério do matrimônio, é a gente conseguir entender que vai ter dias que um vai estar bom e o outro não vai estar. E esse, que muitas vezes parece ser, eu falo porque a gente tem resistência, mas a gente que é homem, pelo menos eu falo por mim, tem certa resistência. Tem coisa que o cara fala, e depois eu vejo que já está certa. Entendeu? Então a gente vai precisar ter essa humildade de ceder. Porque nós somos uma liderança dentro do nosso lar. Não somente os homens, mas também as mulheres. A Bíblia fala que a mulher sábia faz o quê? Edifica. E a tola? Destrói. Isso é grandioso. Então esse processo dessa liderança, ele não vem somente quando nós estamos aqui, mas no nosso lar. A nossa família, uma esposa submissa ao marido, o marido submisso à palavra de Deus. Você está entendendo? É isso, irmão. Uma liderança saudável dentro da igreja, ela parte do princípio de casa. Tem homens que são líderes, pastores, mas não tem nem condição de liderar a sua própria casa. Mas foi o que eu falei anteriormente, porque foram homens que foram impostos, uma liderança que foi imposta sobre a igreja. A igreja dos nossos dias precisa aprender a julgar essas causas.
precisa aprender a falar de forma clara. A Bíblia diz isso, isso e isso. E você não se encaixa nesse posicionamento. Você não se encaixa aqui. Então você não pode exercer. Agora não adianta a igreja ficar calada e depois vir. A igreja precisa parar de querer ficar ouvindo pregações de conquista, de grandiosidade, de coisa. Precisa aprender a verdade. A igreja precisa buscar a Deus ali de todo o coração para entender o propósito genuíno que ela foi estabelecida na terra. Irmão, Deus não vai deixar faltar nada. Muitas vezes a nossa preocupação é com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Eu vou conseguir pagar essa conta? Não, tenho que trabalhar. Até a nossa vida, dentro do nosso lar, ela traz ensinamento para os nossos filhos. Tem vezes que eu fico me perguntando, eu estou trabalhando demais, Senhor. Eu tenho que ensinar o meu filho o caminho da palavra. Eu tenho que mostrar para ele que o âmbito congregacional, que está aqui, que está com os irmãos, é mais importante do que ganhar dinheiro. Mas como eu vou fazer isso se eu trabalho o dia todo? Como eu vou fazer isso? Eu quero fazer curso atrás de curso. Se eu quero trabalhar aqui, fazer corrida lá, ir para um lado e para o outro. Essa liderança saudável que a igreja precisa, ela é construída primeiro em casa. É o que Paulo fala a Timóteo: cuide de ti, cuide da tua família, cuide das tuas responsabilidades como servo do Senhor. A palavra do crente é assim, sim ou não. Então não ache, né, que você vai ficar flexível, porque você não vai. Esse é o chamado, irmão, para um líder, à luz da palavra de Deus. Você está entendendo? É muito fácil, seria muito fácil, desculpa, se vier, eu e Jefferson, nós conhecemos um monte de pastores, e com certeza a gente fala assim, irmão, a gente precisa ser ordenado a pastor na igreja. O que é ter esse irmão para vir aqui para falar, não, vou abençoar vocês têm testemunho, vocês conhecem, não é essa necessidade. Nós não precisamos mostrar para vocês nada, vocês precisam ver. E vocês vão constituir, se um dia assim for necessário. As mesmas características que Paulo estabelece a Timóteo como presbítero, que no meu ponto de vista, como pastor, estabelece um diácono. À luz da palavra de Deus, nós temos autoridade para estarmos aqui ministrando sobre a vida de vocês, porque somos diáconos. E fomos estabelecidos pela congregação, pela palavra de Deus, a nossa vida é exposta para que todos vocês façam análise. Por isso que eu não preciso me preocupar se eu vou ser pastor, se alguém... Eu não preciso disso, porque eu estou respaldado, guardado pela palavra de Deus. Nós estamos aqui, não estamos inventando moda, não estamos fundando nada. Estamos ministrando a palavra do Senhor e Deus está trazendo aqueles que são seus. E isso incomoda. Incomoda muita gente porque as pessoas querem uma liderança como elas. Porque nesse processo que nós estamos vivendo aqui, irmão, para a glória de Deus, estamos crescendo, amadurecendo junto, isso aqui sente-se o ministério de muita gente. Você está entendendo? Porque se eles falarem que nós estamos certos, eles estão errados. E aí? É o que Jesus até falou sobre isso. Se você concordar com o que eu falo, você vai ser condenado. E essa é a diferença. Porque você conversa muito com ele, você conversa, está conversando demais, nós estamos conversando menos. Mas tem que voltar a estar mais juntos. Tem que ter paz. A gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. A gente tem que entender que a cada irmão que entra, a cada irmão que sai, a cada irmão que senta, a cada irmão que questiona, é um propósito de Deus para o nosso crescimento e amadurecimento. Nós buscamos em nome de Jesus, irmão, ser o mais saudável possível com vocês. Não vamos abrir mão da palavra de Deus, vocês sabem muito bem disso. Mas a nossa vida está aí, nossas famílias estão aí, vocês conhecem, entendeu? E vocês têm todo o direito de sentar, de questionar, de falar, de se expressar. Não vivam, você não tem nem porquê viver aqui amedrontado. Você está entendendo? Então, cuidar dos nossos filhos e da nossa família e da nossa casa é muito importante. Nós não podemos deixar de mão de estar com nossos filhos no momento de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. E um outro ponto para a gente finalizar aqui é a nossa liderança no trabalho. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, porque olha só, é Deus, família, trabalho e igreja. Biblicamente, essa divisão não existe. Porque Deus tem tudo. O mesmo Deus, que é o soberano, está lá em cima, ele está na tua família, na tua casa, no teu lar. Ele ensina você a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ensina você a educar os seus filhos na palavra da verdade, ele ensina você a guiar o seu lar segundo a verdade de Deus. E é o mesmo Deus que te ensina na família, ele vai te levar a viver de uma forma digna no trabalho. Paulo fala isso em Efésios 6, 5 a 9, depois você pode ler. Trate, se você tiver funcionário, trate ele como você se relaciona com o Senhor, com respeito, com dignidade. Sirva, se você está ali servindo alguém, sirva como se serve a Deus, sem aparência, na verdade. Você está entendendo? Então tudo está junto. A pessoa não precisa separar. Primeiro Deus, segundo família, trabalho, igreja. Eu vejo muitos líderes, tem até placas na igreja, assim, umas placas grandonas, Deus, família, não entende nada.
Deus está em tudo, irmão. Deus está em tudo. Seja na igreja, seja na sua família, seja no trabalho. Tudo o relacionamento que Deus nos chama para ter é como, equiparando, né? Chamando ali como relacionamento que nós temos com Ele. Certa vez uma paciente me questionou por que eu não separava Deus do meu trabalho. Eu falei, não, porque Deus está na totalidade. Amém. Exatamente. Glória a Deus, irmão. Exatamente. Eu falo porque assim, todo lugar que nós vamos colocar a ponta dos nossos pés, nós somos chamados para isso. Não tem como você viver em nenhuma área da sua vida sem Deus. Não tem como. Você está entendendo, irmãos? Então, para a gente finalizar, né, uma liderança bíblica e qualificada e saudável, ela se leva tempo para construir. Ela não é algo que é forjado assim, da noite para o dia. Como nós já falamos aqui na mensagem anterior. Não é porque você é meu amigo, tem 10 anos, que eu vou te ordenar aqui na igreja para ser alguma coisa. Não é assim. O grande problema das igrejas, hoje, que tem atitudes que são que são destoam da palavra, é que elas não se preocupam se tudo que está sendo feito é gerado pela verdade. E como nós falamos anteriormente, na outra mensagem, o que testifica desses homens que vão se afastar da fé, que vão apostatar, é justamente isso. Porque eles foram gerados na mentira. Então eles não vão conseguir perseverar no que é santo, no que é verdadeiro. Porque a verdade não está neles. É o que Jesus fala. Os filhos de Deus, eles vão andar na verdade e permanecer na verdade, porque a verdade está neles. Esses homens que vão se afastar, que estão fazendo do jeito que querem, eles não foram gerados na verdade. Então há uma verdade neles. Você está entendendo? Eles vão, de certa forma, assim, criar impérios, fazer coisas segundo a sua própria cobiça, a sua própria verdade, digamos assim. Então, muitas lideranças estão sendo impostas sobre a igreja, homens desequilibrados, sem testemunho, e uma vida fora do padrão das Escrituras. Um líder assim gera muita ruína sobre a congregação. Talvez isso explique porque muitas pessoas estão feridas e desanimadas com o ato de congregar. Pessoas totalmente despreparadas em lugares que exigem muito preparo. Amém, irmãos? Vamos finalizar. Então, isso é só uma breve introdução sobre esse assunto, que a gente podia pegar cada texto e ir abrindo, mas para que a gente venha entender que nenhum de nós vamos pular essa etapa. Deus nos chamou para sermos filhos e exercermos os dons que Ele nos dá no nosso ministério e ser uma liderança bíblica, uma liderança saudável. Entender de forma plena, com todo o coração, buscar com todo entendimento que a obra de Deus é feita por Deus. É Ele quem converte, é Ele quem santifica, é Ele quem salva, é Ele quem abre o entendimento. Nós não precisamos impor nada a ninguém. Nós não precisamos estabelecer regrinhas para que vocês fiquem aqui. Nós vamos sempre nos posicionar segundo a verdade e segundo a palavra, mas sempre de forma muito natural. E se um dia alguns dos irmãos se sentirem sobrecarregados, eu creio que isso não vai acontecer, pode falar, porque nós somos falhos. Mas lembre-se que por mais que a gente tivesse um pouquinho chato em chamar, em conversar, é porque nós queremos aproximar vocês de Cristo. Que vocês conheçam o verdadeiro caminho que leva a Deus, que é Jesus.